Boa tarde a todos e a todas. Hoje no seminário do GIP teremos a presença de um ex-colega da Unipampa, que já foi integrante do GIP e hoje se encontra fisicamente um pouco distante de nós. O professor Charles é licenciado em Física, mestre em Educação e Ciências e doutor em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande. Professor adjunto no Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande. É orientador do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Exatas da FURG, coordenador do Núcleo de Ciências Exatas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da FURG, pesquisa sobre a formação de professores de ciências, com enfoque na investigação do professor a partir da experiência. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão junto a professores em formação inicial e professores da educação básica, com o objetivo de fomentar ações investigativas na sala de ciências, para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de compreensões dos conhecimentos científicos dos estudantes. Professor Charles, seja bem-vindo de volta ao GIP e, por favor, conduza os trabalhos da forma que achar melhor. Então, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, agradecer o convite feito aí pelo Rafael para participar dessa reunião com vocês e dizer que estive no GIP, né, em 2014, logo que cheguei na Unipampa, em Uruguaiana, foi a minha primeira, vamos dizer assim, o acesso que eu tive, né, como professor, meu primeiro acesso como professor do ensino superior, através de concurso público, e morei aí em Uruguaiana durante um pouco mais de um ano, né, e trabalhando na Unipampa. Tenho saudades, né, dos colegas, fiz bons amigos aí em Uruguaiana, o Rafael, os professores, né, a professora Carla, o professor Ayrton, Júlio, enfim, e conheci alguns acadêmicos, inclusive alguns estão por aqui, né, como a própria Priscila, que foi hoje a mãe da Bibiana, né, que foi minha orientanda na especialização em ensino de ciências em 2014, 2015, né? Que bom ver a Priscila aí no programa de pós-graduação a nível de mestrado. Né? Mestrado, né, Priscila? Oi, prof. Ai, que bom, eu me emocionei agora do senhor lembrar de mim e queria dizer que tem muito, é muito significativo a presença e os ensinamentos que o senhor me passou na minha formação enquanto acadêmica. Isso é mestrado. Pretendo finalizar esse ano, já fazer a seleção, mas é o mestrado ainda. Que bom, que bom. A gente não tem como esquecer, né, Priscila? Eu acho que você foi a minha primeira orientanda, né, de especialização, né? E hoje a gente não tem como esquecer dos nossos acadêmicos. Vários acadêmicos passam, né, por nós, mas poucos deixam significados, né, na nossa experiência. Mas que bom vê-la que tu segue aí a carreira acadêmica, né, de pesquisadora. E assim como a gente encontra em diferentes locais pelo estado, ex-estudantes, né, Rafael, da Unipampa. Esses dias participei de uma banca de mestrado na UFSM, em que o mestrando era um egresso aí da Unipampa, do curso de Ciências da Natureza, o Guilherme. Esses dias também vi a Cecília, enfim, vários estudantes que a gente fez amizade aí quando estivemos em Uruguaiana. Como eu falei, sinto saudade da Unipampa, mas talvez não de Uruguaiana, né? Uruguaiana muito quente no verão e muito frio no inverno, né? Nossa, e na fronteira está muito longe também de alguns locais do estado, né, Rafael? Não, aqui, nós somos uma cidade de extremos. E aí a gente fez essas amizades, principalmente com o Rafael. O Rafael foi um dos caras aí que me ajudou bastante logo que cheguei em Uruguaiana, um amigo que a gente continua essa amizade. Bom, então, o Rafael, quando me convidou para estar aqui hoje com vocês,
conversando sobre análise textual discursiva, eu fiquei feliz com o convite e me senti desafiado também, né, a estar trazendo o que falar para esse público, né, para esse grupo de mestrandos, doutorandos, enfim, estudantes, acredito que tem estudantes aqui da graduação também. O que falar de ATD é para um público que, de certo modo, a gente não conhece, né? Sabe? Talvez alguns já ouviram falar sobre ATD, alguns sabem muito de ATD, outros nunca ouviram falar sobre ATD. Então, é sempre um desafio falar sobre ATD para qualquer público. E aí a gente tem, e sempre que a gente retorna na ATD, a gente faz um movimento fenomenológico e hermenêutico de complexificação das compreensões em torno da própria ATD. Né? E a ATD, sempre que a gente pega o livro para ler, a gente encontra coisas novas, outras coisas são tombadas, outras compreensões que a gente tinha são tombadas, então é sempre um desafio falar sobre análise textual discursiva. E eu também queria registrar que tem alguns estudantes aqui da FURG, né, que hoje estou aqui em Santo Antônio da Patrulha, na FURG, no campus Santo Antônio da Patrulha, e a gente tem, eu acho, a Carlene está por aqui, também estou vendo o Antônio, que são aí nossos estudantes de mestrado aqui, no programa de pós-graduação em Ciências Exatas, a Carlene, e o Antônio é estudante do curso de licenciatura em Ciências Exatas. E também hoje participo de um grupo de pesquisa, né, que é o CIEF, que é a Comunidade de Indagação e Ensino de Física. Então, o título que eu dei para essa conversa, e aí eu queria desafiá-los a usarem o chat no sentido de perguntas. Né? Perguntas, sempre tem que existir esse espaço e esse tempo para a pergunta. E não deixe a pergunta passar. Escrevam, não existe pergunta ruim, tá? E aí, a partir das perguntas, a gente vai tentando depois construir uma conversa em torno delas. Então, a análise textual discursiva, um movimento interpretativo de produção de compreensões. E aqui eu já trago alguns indicativos, o que eu entendo, como eu entendo hoje por análise textual discursiva. Né? Eu entendo que ela é um movimento interpretativo em direção à construção de compreensões. Tá? Então, a TD, eu coloco a TD num campo da hermenêutica, né? Que é um movimento de a gente interpretar textos, né? E a partir desses textos construir compreensões. Bom, vale a pena a gente olhar um pouco para a história da TD, e eu não vou me deter aqui muito nessa história, mas no sentido assim de ver como essa metodologia hoje se coloca no campo da educação, em especial no campo da educação em ciências. Né? Ela é uma metodologia que vem sendo utilizada no Brasil todo e inclusive fora do país, né, como uma forma de análise. Então, se a gente olhar ali para o Google Citações, né, a gente vai ver que ela tem um número significativo de citações. Inclusive, uma comparação de semana passada para hoje, tem mais de 400 citações, né? mais 400 citações em relação à semana passada. Então, ela é uma metodologia, sim, que vem sendo utilizada, e a gente participa de diversas bancas de mestrado, doutorado, e a gente vê diferentes formas de compreender a TD. Né? Então, esse movimento de a gente nunca encontrar a mesma ATD. Né? Então, se a gente pega um trabalho, o autor entende ATD de uma forma, outro autor entende ATD de outra forma, mas a essência da ATD, ela vem se mostrando em praticamente todos os trabalhos, e é sobre essa essência que eu queria conversar com vocês. Antes de iniciar tudo que eu vou falar aqui com vocês, eu aprendi com esses dois professores, né? O professor Roque Moraes e a professora Maria do Carmo Galeazzi. O professor Roque Moraes, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Ele faleceu em 2010, mas quem está estudando não só a ATD, mas está inserido aí no campo da educação em ciências, percebe que o professor Roque Moraes tem contribuições significativas para esse campo, né? Professor da PUC por muitos anos e também foi professor da FURG em programa de pós-graduação.
E a professora Maria do Carmo Galhares, eu acho que todos, não sei se todos conhecem ela, né? É uma professora hoje, é nossa colega aqui na FURG. Inclusive, hoje pela manhã estava com ela, trabalhando, a gente tem um projeto que trabalhamos juntos, estava com ela e falei que ia estar aqui com vocês hoje à tarde. Ela mandou um abraço a todos e a todas, né? Desejando um bom trabalho a todos. E a professora Maria do Carmo, ela é aposentada já há 2 anos, mas continua atuando na pós-graduação e contribuindo com projetos na universidade, né? E é uma pessoa que a gente tem muita admiração, e ela constrói esse livro, né, junto com o professor Roque Moraes, e ela fica aí, até ela falava hoje pela manhã, que ela tem essa responsabilidade, né, esse legado de seguir ampliando compreensões em torno da ATD. Né? Então vejo que a própria autora ela segue aperfeiçoando as suas compreensões em torno da ATD, e hoje ela tem outros parceiros, né, e ela nos incentiva muito a sempre a estar falando sobre a ATD, né, e mostrando nossos trabalhos. Bom, o livro da professora, então o livro Análise Textual Discursiva, vocês todos conhecem, né? Tá travando? Rafael? Tá no livro, Charles, a tua apresentação. Não tá travando, é isso? Não. Não, tá. Então, o livro da TD, então, conta uma história de uma metodologia, né? Um movimento sempre em movimento, que traz logo na abertura. Esse sempre em movimento é no sentido que a metodologia está sempre sendo aperfeiçoada. E no próprio livro ATD terceira edição, a gente observa um aperfeiçoamento de alguns termos, aperfeiçoamento de capítulos em relação ao ATD segunda edição, né, que a terceira edição foi publicada em 2016 e já está esgotado na editora. Inclusive a professora tem um movimento aí de publicar um novo livro. Além disso, existem outros trabalhos falando sobre a ATD da própria professora, bem recentes, e eu vou mostrando alguns aqui para vocês ao longo dessa apresentação. E também, nesse sentido, que é uma metodologia, né, que é um movimento sempre em movimento, ela se alimenta de outras fontes teóricas, né? E uma dessas fontes teóricas é no campo da fenomenologia, em especial com a professora doutora Maria Bicudo, que é da área da matemática, que vai trabalhar a questão da pesquisa qualitativa e uma visão fenomenológica, né? Que hoje eu desenvolvo a ATD seguindo uma visão fenomenológica. Então, aqui, nesse sentido, eu já trago uma tentativa de primeira quebra de paradigma, que a ATD não é um método de pesquisa, né? Ela não é uma técnica, mas sim uma metodologia. Então, aqui a gente tem que olhar para a ATD para além dos seus procedimentos. Tem tem um conjunto de significados anteriores à própria ATD. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, é um movimento de interrogar e descrever, além do movimento de criar redes de significação. O que seriam essas redes de significação, né? Uma rede de significação é no sentido que o pesquisador constrói compreensões. Essas compreensões são construídas em torno da experiência do pesquisador, do campo teórico, da intencionalidade que ele tem com esse campo teórico, da intencionalidade que ele olha para um campo empírico. E é nesse movimento, não há superposição aqui da teoria sobre o campo empírico ou do campo empírico sobre a teoria ou da experiência do pesquisador sobre esses outros dois aspectos. Tá? Então, muito que eu vou falar aqui também, eu vou trazer essa questão da fenomenologia. O que é a ATD seguindo uma visão fenomenológica? Primeira questão, com a ATD, buscamos compreender um fenômeno que se mostra. Né? Um fenômeno que se mostra. Ou seja, não buscamos, através da ATD, testar hipóteses. Não buscamos o certo ou o errado, utilizando a ATD. Não buscamos saber o que os sujeitos querem dizer através de uma entrevista, mas sim
identificar, né, o que se mostra para o pesquisador nesse dizer. Então, aqui está uma primeira compreensão de ATD, que utilizamos ATD a partir de um movimento para compreender, e não para identificar, testar, e não para ver o certo ou o errado. E nesse sentido, e aí já diferencia de algumas análises, como análise de conteúdo, análise do discurso, enfim, que talvez busquem por objetivam por esses aspectos. Então, a ATD é mais do que apropriar-se de uma metodologia de análise para produzir resultados de pesquisa. Ela implica em transformação do próprio pesquisador. O pesquisador que trabalha com ATD, ele tem que estar disposto a trabalhar com o imprevisto, a ser derrubado a qualquer momento durante a sua pesquisa, né? E isso gera uma certa angústia e dificulta, complexifica o próprio desenvolver a análise textual discursiva. E aqui eu trago alguns exemplos, eu vou durante a apresentação trazendo alguns exemplos de pesquisa, né? Trago primeiro a minha tese mesmo, né? Que a gente olha esse movimento da ATD no próprio, na própria questão dos objetivos da pesquisa, né? Vejam que na pesquisa a gente busca, reparem a palavra compreender, a palavra investigar, a palavra significar, né? Não é identificar, né? Não é ver como. Então aqui já tem um primeiro movimento. Trago aqui outra tese, né, do professor Heckler, 2014, Valmir Heckler, que também traz essa questão do compreender, significar, né? São palavras muito presentes na escrita dos objetivos de pesquisas que utilizam a TD. Quando eu sou banca e eu vejo que o trabalho utiliza a TD, eu já vou direto nos objetivos, né? Ver como os objetivos se articulam aos princípios da análise textual discursiva, né? Aqui exemplo de outro objetivo geral, foi uma orientanda minha aqui do programa de pós-graduação em ensino de ciências exatas, né, programa profissional, onde ela busca compreender aspectos teórico-práticos que se mostram no processo, em um determinado processo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse processo. Então, com a ATD, buscamos compreender um fenômeno que se mostra, né? Tá, compreender o quê? Compreender um fenômeno que se mostra ao longo da pesquisa. E aqui a palavra fenômeno, e eu busco lá na bicudo o significado, fenômeno significa o que se mostra para quem olha intencionalmente interrogando um campo empírico, um determinado texto, né? E aqui há um movimento, sim, hermenêutico de interpretação. Talvez através de um conjunto de textos, se mostre uma coisa e para o Rafael vai se mostrar outra coisa. Essa outra coisa a gente vai chamar de fenômeno, né? E aí, nesse fenômeno que a gente vai desenvolver a nossa análise. O fenômeno não está posto previamente no início de uma pesquisa. Durante uma pesquisa, quando a gente iniciamos uma pesquisa, a gente tem algumas intenções, alguns temas, né? Eu gostaria de estudar alfabetização científica, eu gostaria de estudar contextualização, eu gostaria de estudar formação de professores. Isso, vamos dizer assim, são grandes temas, mas qual o fenômeno que você pretende estudar? Qual o fenômeno que você objetivo estudar? Você não sabe ainda. E esse fenômeno vai depender, ele vai emergir, ele vai se mostrar a partir do certo momento que eu começo a fazer alguns movimentos fenomenológicos com o meu campo empírico, com o meu campo teórico. Então, o fenômeno é o que se mostra em um ato de intuição ou de percepção do pesquisador, né? E aqui a gente vai falar da pesquisa do fenômeno situado, que a Bicudo traz no livro. Ou seja, eu posso ter um determinado campo empírico, né? Por exemplo, a Carlene aqui está desenvolvendo uma pesquisa sobre formação de professores para feiras de ciências,
Isso é o tema dela. Mas exatamente o que ela vai pesquisar? Qual o fenômeno que ela vai pesquisar? Então, a partir disso, a gente tem que criar um campo empírico, e essa criação desse campo empírico é intencional. É em torno da formação de professores para feiras de ciências. Criamos o campo empírico. A partir desse movimento de criar o campo empírico, eu vou criar alguns dispositivos, né, para produzir informações para a pesquisa. E aí, quando posso, por exemplo, pedir para vocês escreverem um texto aqui sobre formação de professores e feiras de ciências. Logo após isso, eu vou descrever isso que nos aconteceu, essa experiência vivida, né? E nessa descrição é que o fenômeno vai se mostrar aos olhos do pesquisador. E esse se mostrar aos olhos do pesquisador tem a ver com a experiência do pesquisador, tem a ver com a intencionalidade do pesquisador, tem a ver com o campo teórico também que estamos assumindo. Bom, pesquisar é perseguir uma interrogação, é inquietar-se, é questionar a realidade, procurando respostas provisórias que podem e são desconstruídas, derrubadas a qualquer instante durante a caminhada de investigação. Quantas vezes aqui a gente, quem é mestrando, doutorando, sabe disso, o Rafael, quantos orientantes já te procuraram, Rafael, dizendo, acabou a minha pesquisa, eu não tenho mais pesquisa. Isso com 2, 3 anos de doutorado, por exemplo, né? Acabou a minha pesquisa, e agora? Né? Eu li esse texto aqui e as respostas estão aqui, né? Ou seja, no caminhado da pesquisa, o pesquisador também tem que estar preparado para ser derrubado. E aí vem a questão do aperfeiçoamento da própria caminhada durante a pesquisa. Bom, nós entramos num programa de pós-graduação ou desenvolvemos uma pesquisa através de uma pergunta, a partir de uma pergunta, a partir de uma inquietação. Se eu não estou inquieto, por que eu entro no programa de pós-graduação? Né? Por que eu vou desenvolver uma pesquisa? Uma pesquisa ela se desenvolve a partir de uma interrogação. E no início o primeiro exercício que eu faço com meus orientandos, qual é a nossa pergunta? Hoje, qual é a nossa pergunta? E aí lá na minha tese, eu me lembro que em 2015, eu tinha uma interrogação inicial. Essa interrogação inicial tinha a ver com a minha experiência, com a minha intencionalidade. Eu queria estudar o ensino por investigação. Né? E aí a minha interrogação inicial era: o que é isso que se mostra da investigação nos relatos dos professores de ciências em formação no Cirandaru? E aí já estava, provavelmente quando eu escrevi essa pergunta, já estava bem delimitado o meu campo empírico. Né? Inclusive o Cirandaru, acho que vocês conhecem, alguns devem participar do projeto, através da professora Helena em Uruguaiana. Então, o que é isso que se mostra da investigação nos relatos dos professores de ciências? Vejam que é uma pergunta ampla ainda. Né? E aí eu vou ter que fazer um movimento fenomenológico, um movimento de descrição desse campo empírico para identificar o fenômeno. Que fenômeno vai se mostrar nesse campo empírico em torno do termo investigação. E aí um exercício aqui para os colegas, né? Qual é a interrogação de vocês? Qual é a interrogação que nos move nas pesquisas, né? Às vezes a interrogação ela é deixada de lado, né? Às vezes a gente vai desenvolvendo a pesquisa e não vai pensando na interrogação. Mas a interrogação ela dá o norte da pesquisa, né? Vai dando os caminhos. É através da interrogação que a gente vai determinando os procedimentos, que a gente vai determinando o movimento do pesquisar. E essa interrogação ela coloca em foco a compreensão, as experiências do pesquisador. É um movimento interessante de se fazer em um grupo de pesquisa, se perguntar o que a minha interrogação interroga. E não é fácil de responder essa pergunta, né? A gente tem muitas interrogações que a gente não sabe o que interroga. E isso a gente costuma fazer esse movimento em algumas bancas, né?
para mostrar, olha, a tua interrogação não é essa. O teu trabalho está caminhando por outro caminho e parece que se perdeu a interrogação nesse caminho. É sempre importante a gente escrever sobre a nossa interrogação. Né? E aí eu fiz aqui uma apresentação nesse layout, né, de diário, assim. É importantíssimo o pesquisador ter o seu diário de campo, né? De ir escrevendo a sua pergunta, de ir aperfeiçoando a sua pergunta, de ir escrevendo sobre a sua pergunta. E aí é fundamental a gente socializar, dialogar, teorizar, contestar a nossa interrogação. Né? Isso em grupo de pesquisa, com seu orientador, com seu colega, sempre que possível falar sobre a sua pergunta. Bom, posta a interrogação inicial, é importante olhar o contexto dessa interrogação. E aí aqui a gente vai se espelhar em Wells, né? O contexto pessoal, a ontogênese do pesquisador é fundamental, né, para compreender, no desenvolver a sua interrogação, a sua pesquisa. E aqui eu não estou falando daqueles capítulos de dissertação, de tese, que a gente vê um memorial descritivo, né? Aqui é um movimento de falar sobre as suas experiências, já teorizando, né? Isso que é importante, teorizando, dialogando com outros teóricos e dizendo como você se aproxima daquela interrogação. Também é um movimento importante de olhar com a sua interrogação o campo teórico, a sociogênese, a produção do conhecimento em torno sobre o seu tema. E aqui a gente tem trabalhos de revisão da literatura, né, trabalhos de revisão teórica, enfim. E também olhar o contexto do campo empírico. Qual é o seu campo empírico? Né? Qual é o campo que você vai analisar? Quem são as pessoas? Quem são os sujeitos? Né? Quais são as experiências desses sujeitos? Por que você analisa esse campo teórico? E dentro desse campo teórico é que vai acontecer a produção das informações. Desculpa, dentro do campo empírico. Que vai acontecer a produção das informações. E aí toma diferentes instrumentos, como entrevistas, filmagens de situações, textos, relatos, diários, enfim, né? Na minha tese, eu analiso relatos produzidos por professores, né? E produzidos no contexto do Cirandar. Então, para trabalhar com análise textual discursiva, eu tenho que ter textos, tá? Ah, mas uma entrevista não é texto. Bom, eu vou descrever essa entrevista, né? O que a gente está atrás com esses instrumentos é de descrições de experiências vividas, né? Vividas por sujeitos, por um determinado coletivo. Por exemplo, eu analisei o coletivo de professores, né? Uma comunidade de professores de ciências em formação no Cirandar. Mas por que de ciências? Bom, está lá interligado à minha ontogênese, pois eu sou professor de física, trabalho hoje em curso de formação de professores de ciências, física, química, enfim. Então, esse campo empírico, esse recorte do campo empírico também tem a ver com a nossa ontogênese. No caso da Simone, ela analisa diários escritos por professores e uma comunidade aprendente. Na cidade dela, então, eu estava passando em 2018, 2019 pelo desafio de implementação do novo currículo, né, através da BNCC, e ela propõe na cidade um processo formativo, seguindo os princípios de comunidade aprendente em torno da BNCC. Então, a pergunta que guia ela é: que aspectos teórico-práticos se mostram no processo de formação de uma comunidade aprendente de professores que ensinam matemática nos anos iniciais, ao colocar em movimento o referencial curricular gaúcho? E, para isso, ela cria alguns dispositivos que são os diários. Então, ela analisa as escritas em diários desses professores, né? E vejam que a pergunta dela é uma pergunta fechada já, né? Essa aqui já é a pergunta final dela. No início, ela tinha uma pergunta aberta.
E aos poucos, ao longo da pesquisa, a gente tem que ir delimitando essa pergunta. Não adianta aqui a gente querer mudar, ter uma pergunta muito ampla no mestrado ou doutorado mesmo, que mesmo tendo 4 anos, eu não vou ter depois intensidade na análise, não vou ter intensidade nos meus resultados, eu vou ficar muito na superfície dessas informações. Então, a pesquisa fenomenológica vale-se essencialmente das manifestações orais e escritas dos sujeitos. É da análise dessas que a pesquisa fenomenológica extrai as essências dos fenômenos investigados. Tá? Então, é da análise dessas escritas. Bom, mas para chegar naquela pergunta exatamente ali, há um movimento, e um movimento diferente, anterior à própria método da análise textual discursiva, que é descrever para situar o fenômeno, descrever para aperfeiçoar a interrogação. E aqui eu já vou fazer uma propaganda, né? A gente tem um trabalho publicado na revista RIS, onde a gente mostra esse movimento de descrição e de situar o próprio fenômeno e aperfeiçoar a pergunta de pesquisa. Lembro da minha interrogação inicial. Minha interrogação inicial era algo mais aberto, né? E eu preciso descrever esse meu campo empírico. E eu gosto sempre de 2 coisas que eu olho quando eu sou banca. A primeira coisa que eu olho, né, é olhar para a pergunta de pesquisa, né, e olhar para o próprio sumário da pesquisa. Porque o sumário vai nos dizer o que o sujeito fez, né, antes mesmo de a gente ler o texto. E aqui, esse é o sumário da minha tese, que é justamente o artigo, né? O sumário mostra um movimento descritivo e de delimitação desse campo empírico. Então, primeiro, eu começo falando sobre... bom, a gente tem que trazer elementos teóricos, o que é uma pesquisa qualitativa. Eu assumo aqui a minha pesquisa como sendo uma etnopesquisa-formação, mas aí o que é isso a gente podia deixar para uma outra reunião, né? E aí começo na seção 4.2 a desenvolver um movimento de descrição do próprio projeto de extensão que eu analiso, que é o Cirandar. E esse movimento de descrição vai desde entender o contexto histórico do projeto, né? Desde entender como esse projeto surge, por que ele surge, quais são os princípios teóricos desse projeto, pois isso também vai me delimitar muito a questão da minha própria análise. Né? Se durante o projeto os professores são conduzidos a um determinado ponto, a gente vai interferir depois na nossa análise. Né? Entender a questão do quantitativo, quem são os sujeitos que participam, tirar algumas conclusões já iniciais, né? Por exemplo, o Cirandar constitui sim uma aproximação entre universidade e escola, isso eu só vou entender a partir do momento que eu compreendo os aspectos teóricos que embasam esse projeto, que fundamentam esse projeto, sobre o que os professores em formação no Cirandar investigam, né? E aí, no início, eu queria analisar todo o Cirandar. Queria analisar toda a história do Cirandar, todos os trabalhos, né? Mas aí eu vejo que há uma quantidade de informações muito grande. E aí eu delimito o meu campo empírico para conversar com os professores de ciências, né? Desenvolver análise em torno dos relatos dos professores de ciências. E ali no capítulo 5 vem uma questão importante para mim na tese, que foi descrever os trabalhos produzidos pelos professores de ciências. E é aqui onde eu me dou conta, e quando eu falo professor de ciência, é física, química, tá? Biologia, ciências da natureza. E aqui nessa descrição é que eu vou me dar conta do fenômeno. O fenômeno se mostra para mim durante esse movimento de descrição. Então, a descrição é um movimento na linguagem para que o próprio sujeito se dê conta do modo como o fenômeno se mostra, para que perceba suas pré-compreensões e preconceitos, o que pode levar à ampliação ou mesmo à superação deles.
lembro lá da minha interrogação inicial? Está ali, né? Após descrever o campo empírico, eu me dou conta, o fenômeno se mostra para mim, né? E eu acabo aperfeiçoando a minha interrogação de pesquisa. Que é, o que é isso da investigação dos professores sobre e na sala de aula de ciências? Lembro, inicialmente eu estava intencionado a olhar para os professores que desenvolviam investigação com seus estudantes. E aí, ao descrever esse processo, eu me dou conta que também tem a investigação do professor. Então, é na sala de aula e sobre a sua sala de aula. E o fenômeno fica situado no sentido da investigação sobre e na sala de aula de ciências. Então, aqui, vejo que tem a interrogação, tem o descrever, né, que a gente está falando. Então, o descrever aqui para mim foi descrever para compreender o campo empírico, né, eu acho que é fundamental, eu tenho que conhecer o meu campo empírico, tenho que conhecer a história dos meus sujeitos, né, descrever a experiência vivida, né, e aqui no sentido que eu trabalho com etnopesquisa formação, eu passo a viver essa experiência junto com meus sujeitos de pesquisa, então eu sou um sujeito também que me coloca em análise. Descrever para situar o fenômeno, então, descrever para compreender o campo empírico, descrever para situar o fenômeno, descrever para aperfeiçoar a interrogação. Mas descrever não é suficiente. Apenas descrever não é suficiente. A gente tem que ir além da descrição. E aí vem a ATD solicita um trabalho interpretativo hermenêutico, que visa compreender sentido, significação e significado apontado na descrição. Então, já na própria descrição, já vai me surgindo vários elementos em torno que vão amadurecendo, vão incorporando o próprio fenômeno, né, que vai se mostrando. E são esses sentidos que eu vou ampliar posteriormente com a própria, através da análise textual discursiva. Então, a gente fala, todo esse movimento de descrição, eu entendo como sendo a produção das informações, a produção do corpus. E aqui tem uma diferença que a gente vê em muitas pesquisas, e é natural isso, que é o dado, né? Vejo que ao trabalhar dessa forma, não é nada dado ao pesquisador. O que a gente tem são textos, e a partir da descrição é que eu vou começar a produzir as informações, né? Então, há uma produção de informação, é uma produção do corpus, né? Não é dado. Essa figura aqui, essa imagem que a gente mais vê, assim, né, que a ATD, essa aqui é o método da ATD, né, que é o procedimento da ATD, que é um processo auto-organizado de construção de argumentos. Em toda pesquisa, a gente quer chegar num argumento final, né. E aí, bom, é a produção do corpus, né, que, de linhas gerais, é o que eu falei até agora. Unitarização desse corpus, que é desmontar esse corpus, né, desmontar esses textos que eu tinha. Categorizar. Esse movimento de categorização depende da experiência do pesquisador. No livro da ATD a gente encontra a ideia da categoria inicial, intermediária e final, né, dando, vamos dizer assim, 3 níveis, né, mas depende da experiência do pesquisador, depende da quantidade de informações que você tem também, né. Você pode ter vários níveis de categorias. E a produção do próprio metatexto, dos metatextos. Bom, falar um pouquinho sobre cada um, assim. Bom, a questão do corpus, eu acho que eu falei bastante já, né, nos slides anteriores. A unitarização do corpus, que é essa desmontagem dos textos. E aqui eu vou mostrar como nós organizamos, né? Aprendemos com a professora Maria do Carmo, desenvolvemos isso dentro do grupo de pesquisa, né, hoje liderado pelo professor Valmir, o CF. E com meus orientandos eu trabalho dessa forma também. A forma que a gente organiza, e vocês vão encontrar outras formas de se organizar essa unitarização. Organizamos em tabelas, né, tabelas
do Excel, por exemplo. Então, eu pego, uma vez identificado, uma vez que se mostrou o fenômeno, eu aperfeiçoei a minha pergunta, eu retorno lá no meu campo empírico, retorno, no caso agora, nos relatos, né, novamente nesses relatos produzidos pelos professores, com a lupa da minha interrogação. E é essa interrogação, a partir dessa interrogação, que eu vou buscar unidades de sentido. Por exemplo, então eu tenho, aqui é só um quadro exemplo, né? Onde na primeira coluna a gente organiza dessa forma, a gente tem um código para cada unidade de sentido. O que é esse código? R8.1 é o relato número 8, aí eu tinha esses relatos numa pasta, por exemplo, relato número 8, unidade 1 do relato. Se hoje eu pegar essa minha pastinha e procurar o relato número 8, unidade número 1, vai estar lá no relato, vai estar marcado. Eu consigo hoje voltar, mesmo um ano depois, eu consigo voltar no meu campo empírico e achar a minha unidade de sentido. Né? Então, isso é sempre importante, porque às vezes a gente faz esse movimento e faz rápido, salva uma unidade de sentido, e daqui a pouco tu volta daqui a 1 hora, 2 horas e fica, mas da onde eu tirei isso aqui? Né? É a mesma coisa marcar um livro. O que a gente faz com um livro? Não sei se vocês conseguem enxergar aí. A gente vai colocando marcadores no livro. Né? Isso aqui é uma forma de organização. Provavelmente esses marcadores, aonde está marcado, tem uma unidade de sentido aqui dentro. Né? Feito o movimento da unidade de sentido, que eu tenho que expressar alguma coisa em torno daquela unidade de sentido. E aqui a gente coloca como título, né? Que é uma forma sintética de tentar expressar o que aquela unidade nos traz. Né? Então, esse processo é de fragmentação dos textos e codificação de cada unidade. É reescrita de cada unidade de modo que assuma um significado o mais completo possível em si mesmo, que é aquele movimento ali que eu faço de colocar um título. Né? Tem algumas pessoas que, anterior ao título, inclusive eu faço isso também, em alguns casos, trabalho com algumas palavras-chave, por exemplo, coloco uma coluna ali e quais são as palavras-chave que mais se mostram naquela unidade de sentido e reescreve com aquelas palavras-chave. E a atribuição para cada unidade. E esse processo de unitarização do corpus, ele é um processo que é lento. Ele é um processo amoroso. Eu preciso dedicar tempo para esse processo. Então, quem está pensando em desenvolver ATD, não deixe para trabalhar com ATD no último período do mestrado. Tá, eu sei, mestrado é injusto, é apenas 2 anos. Né? Mas logo na virada do primeiro ano, comece a trabalhar com a ATD, comece a brincar com suas informações se você já tem o campo empírico. Né? Eu sempre incentivo nas orientações a gente desenvolver, construir o campo empírico já no primeiro ou segundo semestre do mestrado. Né? A Carlene, por exemplo, que está aqui, ela já está, ela qualificou há pouco tempo e já começou esse movimento de análise textual discursiva, começou a olhar o seu campo empírico, né? Porque isso é lento, exige atenção, exige diálogo, esse movimento de reescrita das unidades exige diálogo com o orientador, com o grupo de pesquisa. Né? Escuta sensível no sentido de você realmente pegar o seu material e tentar escutá-lo, né? Tentar o que esse material está me mostrando e escrever, né? Escrever, ler é fundamental. Então isso aqui exige tempo. A ATD exige tempo. Não podemos acelerar esse processo. Bom, feita a unitarização, a desmontagem das minhas informações, vem o processo de categorização, que é o movimento de estabelecer relações entre essas unidades iniciais, né, entre os títulos. Então, por exemplo, aqui
eu chamo de o próprio título, tá? Eu chamo o primeiro título que eu coloquei lá, eu chamo de categorias iniciais. E aí a gente vai atribuindo um código para cada categoria inicial. Então eu tenho categoria da unidade, né? Eu crio um título e para esse título eu vou aproximando um primeiro título com outro título e vou criando uma nova categoria, né? Ou seja, vamos aproximando as coisas. Então, e aí, a partir dessa aproximação, a gente vai desenvolvendo esse movimento de aproximação entre as categorias iniciais para categorias intermediárias. Se eu precisar mais de um nível de categoria, a gente faz mais um nível de categoria, né? Ou seja, a categorização é um movimento de aproximação entre as categorias. Então, a categorização é um processo de criação, ordenamento, organização e síntese. Esse movimento de síntese, pessoal, já é um movimento de construção do próprio metatexto. Estou antecipando as coisas aqui, mas já é um movimento de organização do próprio metatexto. Para cada categoria, se cada categoria eu escrevi um título e depois eu vou unindo esses títulos, eu posso criar sínteses para esses títulos. Já é um movimento de produção do texto, né? Então, nesse estudo aqui, que a gente é da tese também, tá publicado, a gente mostra esse movimento de síntese das categorias, né? De criação de pequenos textos para cada categoria. Porque depois da produção do metatexto, a gente vai fazer... Veja que agora a gente está fazendo a desmontagem das informações. A desmontagem e a construção do pesquisador, das compreensões do pesquisador, né? Até hoje eu conversava com a professora Maria do Carmo, ela dizia assim, quem faz a TD desta forma, não tem como cair em plágio. Porque a gente está desmontando, está reescrevendo a partir das nossas compreensões. Então, aquilo que eu falei, se eu escrever, olhar para o mesmo conjunto de informações que, por exemplo, o Rafael vai ter um outro texto, diferente do meu, com o mesmo conjunto de informações. Porque o campo teórico dele é diferente, as experiências dele é diferente, então fica impossível de cair em plágio aqui. Diferentes níveis de categorias, como eu falei. Toda categoria implica em teoria, tá? Então, há o movimento, sim, de teorização. A gente não abandona a teoria, né? A gente não é uma tábua rasa. A teoria, nesse movimento de escrita, está conosco, mesmo que implicitamente, não explícito, né? Mas ela está conosco. Para escrever aquilo ali, para construir aquela compreensão, eu fiz as leituras, né? Leituras ao longo da história. E categorias constituem conceitos abrangentes que possibilitam compreender o fenômeno. Bom, sobre categorias, como eu falei, a professora Maria do Carmo continua trabalhando e tem esse texto publicado em 2017 por ela e pelo Robson Simplício, professor da Universidade Federal do Paraná, que eu recomendo quem vai estudar ATD olhar para esse texto e entender, buscar uma compreensão diferente o que é essas categorias. Bom, algum momento eu vou chegar em categorias finais. No caso da minha tese, eu cheguei em 4 categorias finais. E é em torno dessas 4 categorias finais que a gente vai iniciar um movimento recursivo da ATD, né? Que é o movimento de retornar, mas agora montando o nosso metatexto. Então, é o metatexto, que é um esforço de reorganização e reconstrução daquilo que a gente desmontou. Mas agora é uma reconstrução do compreender do pesquisador, né? Onde o pesquisador vai mostrando as suas compreensões. E aí, por exemplo, eu trago como organizar isso, né? Como mostrar que é um movimento recursivo, né? Eu trago aqui a tese do professor Valmir. Eu me espelhei na tese dele para organizar dessa forma também. Por exemplo, a primeira categoria dele, ele vai escrever sobre essa categoria a partir das suas categorias intermediárias.
Então, veja que o texto ele já está previamente organizado, né? Está previamente organizado a partir com as suas categorias intermediárias. Então, eu tenho a categoria final, e essa categoria final ela é composta por categorias intermediárias. Um primeiro nível de categoria intermediária, um segundo nível, um terceiro nível, depende da experiência do pesquisador. E é um desafio também do pesquisador de, em cada categoria, ao final de cada categoria, trazer um argumento, porque a gente pesquisa para construir argumentos, né? Então, é o desafio do pesquisador, ao final de cada categoria, trazer um argumento que a gente vai chamar de argumentos intermediários. Por exemplo, na tese, lembro lá que na minha tese eu cheguei a 4 categorias finais. Então, para cada categoria, a escrita de cada categoria, que é um metatexto, a gente tem um argumento. Então, lá na primeira categoria, o primeiro argumento, segunda categoria, segundo argumento, terceira categoria, quarta categoria, quarto argumento. E esse movimento de argumentar é também o poder de síntese do pesquisador, né? De tudo aquilo que ele escreveu, qual o argumento que ele construiu em torno daquilo? Sem perder de vista a sua interrogação. Tá? Sem perder de vista a sua interrogação. E aí, quem está no doutorado, não sei se tem alguém aqui no doutorado, né, Rafael? É o desafio do doutorando construir uma tese. Né, construir uma tese. E para nós que trabalhamos com ATD, essa tese ela se constrói no movimento de aglutinar os argumentos, no movimento de juntar esses argumentos, né? Então, ali, esse é um exemplo, né? E esse argumento, essa tese, esses argumentos, é o que o pesquisador compreendeu. Então, quando você pega uma tese, que quem trabalhou com ATD, seguindo os princípios da fenomenologia, você vai ver muitos termos, o compreender, significar, significamos, compreendemos, assumimos, registramos. Vamos ver termos desse jeito, né? Porque são posicionamentos do pesquisador. O pesquisador, ao utilizar a TD no princípio fenomenológico, ele se transforma. E nesse se transformar, ele vai se colocando ao longo do seu texto. Bom, para não me estender muito, eu trago algumas indicações, além da indicação dos textos, né, que eu fiz ao longo da fala. Como eu falei, a professora Maria do Carmo, apesar de estar aposentada, continua atuando, né? E ela desenvolveu vem participando de vários eventos, e aqui eu trago um exemplo de evento que ela participou esse ano, né? No PPGEC da UFSM, né? Foram duas lives com ela. A primeira live, a análise textual discursiva entre a descrição e a compreensão. É o bom da pandemia, né? Antes, talvez, para ouvir a professora Maria do Carmo, eu tinha que ir para um evento, alguma coisa do tipo, e agora ela está aí participando de diferentes eventos, em lives. Esse aqui é interessante de olhar para entender justamente esse movimento da descrição, esse contexto histórico da ATD, o que é essa compreensão. Aqui a continuidade das lives, né? Foram 2 lives na UFSM, nessa outra ela fala das perguntas ao metatexto. Aqui eu também trago outra live, que é do professor Valmir, foi semana passada, se não me engano, que é a análise textual discursiva na busca por compreender. Por que eu falo isso, né? E trago exemplos de trabalho? Porque a gente não é os autores da ATD, né? Vamos dizer assim que a gente é os práticos da ATD, né? A gente pega a ATD e tenta desenvolver os nossos trabalhos de pesquisa. E a nossa contribuição para o campo e para o próprio desenvolvimento da ATD é explicar em nossos trabalhos como a gente faz a ATD, né? Descrever o como a gente faz a ATD. Então, teria outros aspectos filosóficos, enfim, para falar sobre a ATD, né?
mas eu entendo que o nosso interesse é mais nessa questão do como fazer a TD, quais são os princípios da TD, onde eu tenho que olhar, né, para conseguir desenvolver a TD. Aqui também, nesse sentido, eu sugiro o site do nosso grupo de pesquisa, onde a gente tem diferentes formas, todos os trabalhos aqui utilizam a TD, ou quase todos, né? Por exemplo, a gente desenvolve, um trabalho que eu mostrei para vocês, a gente desenvolve uma revisão da literatura utilizando a TD, trabalhando com a TD, né? Que é uma forma de fazer estado da arte. Bom, a interrogação confere o norte ao como proceder em consonância com o que se conhece, né? A interrogação é importante. Então, eu pergunto para vocês quais são as nossas interrogações sobre a TD, né? A partir dessas interrogações, a gente pode traçar outros procedimentos, desviar a nossa conversa, né? E aí eu fico à disposição de vocês para a gente conversar. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Rafael, e fico à disposição do grupo. Quem tiver dúvidas, depois pode também mandar e-mail, me achar nas redes sociais, enfim, para conversar sobre. Então, muito obrigado, Charles, pela tua fala. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento para o professor Charles, fique bem à vontade. Eu vi que no chat já tem. A Daisy, ela pergunta, mas a percepção são categorias? Eu não sei se vocês não querem ligar as câmeras. Estou me sentindo meio sozinho aqui, sabe? Eu sei que tem vários aí assistindo. Se quiser ligar, fique à vontade. Então, foi a Daisy? Oi, Daisy. Isso. Oi, Daisy, prazer. Eu entendo a percepção no sentido o que se mostra para o pesquisador, né? E a partir desse conjunto de coisas que vão se mostrando para o pesquisador, no caso desse movimento de análise textual discursiva, é que a gente vai construindo as categorias, né? Então eu tenho um fenômeno que já se mostrou a sua percepção, e aí eu volto ao meu campo empírico, né? Volto às minhas informações, e lá eu vou perceber outras coisas agora com a lupa da pergunta já aperfeiçoada, né? Então, sim, a percepção, né, o teu campo teórico, a tua intencionalidade, tudo isso a gente vão construindo as tuas categorias, né? Não sei se respondi. Sim, essa era a minha dúvida, se a categoria, se a percepção se enquadrava dentro delas. Obrigada. Charles, nós temos uma pergunta também do Peterson. Ele diz o seguinte: professor, no caso da pesquisa em que vou descrever uma entrevista, no momento da transcrição, o pesquisador já irá pôr em prática a análise, ou o ideal é fazer a transcrição fiel e após aplicar a TD? Eu entendo, Peterson, fazer a TD após a descrição, após ter o texto, né? Após ter o teu texto, aí tu vai fazer a TD, né? Inclusive, ou no próprio texto, tu pode fazer esse movimento de desmontagem, né? Você escreveu o texto e depois você pode ir marcando o texto. Tem colegas que trabalham com EVA, por exemplo, no chão, né? E cartazes, e vão fazendo marcações no chão. Enfim, aí é a técnica que você se sentir melhor, né? Eu tenho dificuldade, assim, eu gosto de ver o todo, né? Por isso que eu gosto de fazer essa desmontagem dentro do Excel, uma tabela. Mas eu diria para você, primeiro, fazer a descrição, né, transcrever tudo, é um saco, seguir fielmente, né, ao que o sujeito está falando, né, ser fiel a essa fala dos sujeitos, e para depois você poder voltar nessa tua escrita, né? Porque ficar escutando áudios depois, né, é mais difícil, certo?
Então, sim, escrever e depois ter todo esse texto, né, fazer análise textual discursiva. Charles, uma pergunta sobre as interrogações, que eu acho que é o grande chave de todo estudo, é justamente as interrogações. Se surgir durante teu estudo mais interrogações, a tua interrogação era incompleta ou mal feita, não sei se é o termo certo, ou é comum surgir no decorrer do estudo novas interrogações? É comum surgir novas interrogações e aí são escolhas não incompletas, tá, Eliane? Não incompleta. Eu não vejo que a sua interrogação né, o que eu falei, é a intensidade do pesquisador. Se eu tiver várias interrogações, eu preciso de vários mestrados e doutorados. Né? São escolhas que a gente tem que fazer. Durante a minha tese surgiu vários fenômenos muito interessantes de se analisar, que eu quero ter o resto da vida para conseguir analisar, né? Mas já surgiu outros fenômenos. Eu vou conseguir, numa vida, fazer isso? Não. Né? Então, são escolhas do pesquisador. A gente é ansioso, né? Eu sou ansioso, pelo menos, né? Eu fico, nossa, como eu vou perder isso aqui? A gente se agarra às informações. Olha o que esse professor falou. Sim, esse professor, o que ele falou dá para escrever uma tese. Mas e a tua tese? Né? O teu campo empírico. Então, são escolhas. O menos é mais. Né? Com menos você consegue, dentro do tempo, né? Aí mestrado, doutorado, é diferente o tempo. Você com menos consegue fazer com mais qualidade, com mais intensidade. Eu fiz a TD com a professora Maria do Carmo em 2015, 2016, eu acho. E aí, junto com ela, tem a professora Elizabeth, né? Ela fala sempre isso para nós. Olha, você pode ter o campo mais rico do mundo, né? Mas se você não vai dar conta desse campo, recorte ele. Faça o que você consegue fazer. Né? Se você tem um currículo, por exemplo, que nem eu falei aqui para vocês, o Cirandar tem uma história desde 2012, mais de 500 relatos escritos, muita coisa, e eu era o pesquisador que estava analisando o Cirandar. E eu preciso analisar tudo do Cirandar, né? Eu sou o pesquisador do Cirandar. Né? Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer recorte, dentro das minhas condições, principalmente do tempo, né? Do tempo, porque cada um tem seu... e esse tempo é diferente para cada um de nós. Não é o mesmo tempo que a Eliane tem para a Priscila. Né? Talvez o tempo de uma seja maior que o tempo da outra para escrever, para fazer uma leitura. Né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer leitura. Né? Eu sou da física, eu quero coisas rápidas, assim, né? E ler um texto, ler um livro, um artigo, para mim é uma sofrência. Né? E não é só ler, né? É escrever sobre o texto, né? É se apropriar da teoria, né? É procurar aquela teoria em outros lugares. Por exemplo, o movimento hermenêutico trabalha com o significado das palavras. Então, ele é um movimento, sim, mais lento, né? De a gente ir para o dicionário, talvez ir para um dicionário etimológico, um dicionário de entender o significado das palavras. As palavras carregam muitos significados, mas os significados dependem do pesquisador. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento ao professor Charles? Vamos aproveitar que ele está disponibilizando o tempo dele numa sexta-feira de pandemia, né? Então, aproveitemos para tirar dúvidas com ele. E quais são as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, assim, né? Quem vai utilizar a TD? Vai utilizar a TD? Não vai? Eu gostaria, mas eu tenho um pouco de receio de utilizar. Eu acho ela difícil fazer a categorização. Então, meu desejo inicial, eu faço doutorado sobre metodologias ativas no ensino de biologia. Então, a minha ideia inicial era usar a TDE para fazer análise. Mas, no entanto, tem aquele receio muito grande de não categorizar de forma correta, perder dados, enfim. Como eu ainda estou no processo, não fiz a qualificação ainda, então estou num processo de estudo. E há uma possibilidade, sim, vou discutir com o meu orientador, Rafael,
para ver a melhor forma de análise justamente de dados. Professor Charles, aqui é o Luciano. Oi, Luciano. Eu tinha uma ideia inicial de um projeto, né, sou orientando do doutorado, né, do professor Rafael, e a gente optou, então, por mudar um pouco essa ideia inicial, e agora a gente está pensando, né, então, em pesquisar sobre duas linguagens. Eu sou da área da matemática e existe uma linguagem que ela é bem difícil na maioria da compreensão das pessoas, que é em relação à álgebra. O professor é da física, né, sabe que o pessoal sente bastante dificuldade na questão da utilização das letras. E nós estamos com a proposta, então, de pensar se a linguagem imagética, né, se a utilização de imagens, ela não pode vir a contribuir no estudo de equações. O que eu queria lhe perguntar é na seguinte linha: se num primeiro momento eu estou pensando em identificar se essa linguagem imagética ela pode contribuir, né, na aprendizagem de equações, como essa ideia inicial é identificar, se caberia o uso da ATD, porque como o professor falou e colocou várias vezes, né, que a ATD ela vem muito no sentido de compreender, né, e como nesse primeiro momento eu, pelo menos, ainda não tinha identificado nas minhas compreensões essa questão de compreender o fenômeno em si e identificar se ele pode ajudar, para depois, num outro momento, eu compreender como isso acontece. Então, eu queria perguntar se cabe essa ATD nesse sentido dessa pesquisa inicial. Eu entendo que depende da tua intencionalidade, né? Como eu falei, né? Eu acho que compreender o que se mostra da linguagem, como tu chama? Linguagem da... Imagética. O que se mostra desta linguagem para a educação de álgebra, né? Álgebra, é isso? Isso. Para a educação de álgebra, aí se enquadra a TD. Né? O que se mostra para o pesquisador de limitações, potencialidades, né, desta linguagem para o pesquisador, né? Aí eu acho que se enquadra, entendo que se enquadra a TD. Né? E isso, acredito que você vai trabalhar, produzir algum produto educacional, estou imaginando aqui, né? E trabalhar com os estudantes, né? A partir da fala deles, buscar compreender o que se mostra nesse campo, né? Então, aí sim, aí cabe. Mas tu procurar entender o que os estudantes querem dizer sobre a imagem, né? Aí não é ATD. Aí é outra coisa, tá? Não saberia falar o que é. Né? Então, é muito difícil de compreender, de identificar o que o sujeito quis falar. A psico, né? O que o sujeito quis falar, a episteme do sujeito. Isso eu não sei como fazer. Não sei o que tu está pensando agora, né? Então, é nesse sentido. Mas, a partir dos textos produzidos pelos estudantes, né, em torno de uma atividade, por exemplo, com imagens, o que se mostra de potente, de limites, das imagens para o pesquisador. Né? Então, a ideia da fenomenologia aí. Né? O que se mostrou de potente? Não sei, Luciano. Esclareceu sim, professor. Eu entendi agora e eu acho que vai caber sim. Vai ficar legal. Acho que sim. Por causa exatamente que a ideia é tirar algumas produções, alguns textos, né, das entrevistas que a gente pretende fazer a partir da aplicação de uma atividade. Então, eu acredito que vai fechar sim. Uma sugestão que eu te dou, assim, ao longo, eu não sei se vocês estão pensando em trabalhar com atividades, né? Ao longo das atividades, o estudante tem um diário,
por exemplo, né? Ter um diário que ele vai escrevendo, narrando, né, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como ele está fazendo, vai produzindo esses textos, e esses textos serem depois o teu corpus de análise, né? E lá na tua tese tu vai descrever as atividades, por que tu propôs aquelas atividades, o campo teórico, como os estudantes escreveram, por que escreveram, né? O que escreveram, quantas vezes escreveram, isso é uma descrição, né? E a partir desse olhar para o campo empírico, o olhar dessas escritas dos estudantes, é que o fenômeno lá vai se mostrar, né? Daqui a pouco tu tá imaginando algumas coisas apenas em torno das imagens, mas talvez tenha outras coisas. Alfabetização científica, letramento matemático, outras coisas podem surgir, não sobre a imagem. Olha a minha pergunta de pesquisa, era sobre investigação, né? Eu estava no início pensando no ensino de ciência para investigação. E aí a gente vai olhar que aparece outra coisa. E aí, Luciano e Rafael, eu sugiro fortemente a leitura do livro da professora Maria Bicudo, né? Depois eu passo a apresentação para o Rafael, ele distribui para vocês. O livro dela tem à venda, né? Mas todos os textos dela tem no site dela, tá? Ela tem um blog que tem todos os textos. E ela é da matemática. Ela não vai falar em ATD, tá? Ela não vai falar em ATD. Mas aí tu começa a ler o livro dela, tu diz, peraí, isso aqui é ATD, né? ATD depois enquanto método. Então, olhar para esse livro, tem vários trabalhos, inclusive na área da matemática, com geometria, álgebra, currículo, enfim, lá no site dela e alguns no livro, né? E alguns aqui no livro. Tá bem, professor. Obrigado mesmo. De nada, assim. Charles, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque com todo o teu conhecimento eu tenho uma dúvida agora. Na questão, para a gente utilizar a ATD, na questão de entrevistas, qual seria um número ideal de entrevistas para a gente poder aplicar com segurança? Ou não tem isso? Tu tem que fazer a entrevista render, né? Eu no mestrado eu trabalhei com entrevistas, né? Eu trabalhei com 5 sujeitos, tá? Tem aquele sujeito que vai falar pouco, né? Tem aquele sujeito que vai falar muito, né? Se trabalhar com entrevistas, né? A chance de ter eu não gosto de falar em quantidade, né? Mas uma quantidade de informações vamos dizer assim, uma quantidade de textos para analisar adequada seja positivo, né? Por exemplo, eu me lembro que com a Priscila, a gente na especialização, né, Priscila, a gente trabalhou com entrevistas, né? Foi entrevista. Isso, prof, eram 3 professoras. Uhum. 3 professoras que foram entrevistadas. Mas talvez se a gente tivesse trabalhado com questionário escrito, 3 professoras não era o suficiente. Entende? Então tem que saber dosar isso, né? E a entrevista boa é aquela que a gente tem um roteiro de perguntas. E as perguntas vão se encadeando uma nas outras, vai surgindo outras perguntas, né? Não ter um roteiro fechado, mas sim um indicativo de perguntas, né, a serem feitas, porque tem a sua intencionalidade. Inclusive, o fenômeno ele pode se mostrar no meio da entrevista, né? É quase uma coisa espírita, assim, né? Vai se mostrar no meio da entrevista, né? Mas, sim, daqui a pouco o pesquisador, é na intuição do pesquisador, é na percepção do pesquisador que se mostra o fenômeno, né? E aí o pesquisador já consegue direcionar as demais perguntas em direção àquela entrevista. Rafael, uma tese, ela pode ser construída em uma aula. Tá? Uma tese pode ser construída a partir de uma aula. Essa ideia que a gente tem de quantidade, ter muita informação, é uma ideia da nossa área.
né? Eu não imagino Sim. o Rafael analisando lá no laboratório de química dele uma amostra só e saindo publicando um artigo sobre uma amostra, né, Rafael? O Rafael vai fazer vários testes, vai fazer inúmeros testes, diferentes parâmetros, mas isso é da nossa área, da física, da química, né? E nas humanas, não, a gente consegue desenvolver, e isso não tem nada a ver com qualidade, né? São as características das áreas, né, Rafael? Sim, não, obrigado, Charles. Porque hoje eu estava até discutindo com um dos meus alunos de doutorado o número de entrevistas necessárias, né? E ele tem 20 até agora. E eu, como tu disse, né, como bom pesquisador das exatas, eu sei, quanto mais, melhor. Mas, assim, ouvindo de ti, assim, que a gente tem que ver mais a qualidade da entrevista e não a quantidade de entrevistas, né, eu acho que sim, acho que a gente pode já pensar em começar a analisar com essas 20, ver o que a gente tem, né? E aí é interessante nas entrevistas, o mestrado, ele é meio, como eu falei, ele é meio injusto por causa do tempo, né? De a gente poder voltar também nos sujeitos. Fazer a entrevista, ir para casa, descrever com calma, né? Descrever as entrevistas, produzir os textos, e aí daqui a pouco ler essas informações, olha, e daqui a pouco o pesquisador começa a ler e não entende, começa a escutar novamente e não entende o que o sujeito falou, que você também possa voltar nos sujeitos, né? Refazer uma pergunta, olha, falando, não entendi, o que você falou aqui, né? Isso acontece. E às vezes com um número muito grande de sujeitos, eu não vou conseguir fazer isso. Né? Não vou conseguir achar o sujeito. Enfim. Então, para mim, a diferença é essa. Se eu coloco, principalmente quem trabalha com formação de professores, estudantes também, né? E aí eu indiquei para o Luciano que os estudantes deles escrevessem, né? Tem que ter esse tempo, né, de produção dessas informações, né? Quando a gente pede para o estudante escrever, não vai ser numa aula que ele vai produzir talvez as informações para a pesquisa do Luciano, né? Porque os estudantes não têm o costume de escrever, mas talvez um conjunto de aulas, de escritas, ele vai ter essas informações, né? Sim. Charles, eu tenho duas perguntas aqui. Uma é do Gustavo, ele diz assim: professor, estou fazendo entrevistas na minha tese e pensando na TD posteriormente. Como ser o mais neutro possível nas entrevistas para não induzir respostas a partir da percepção do entrevistador? Digo isso principalmente quando temos de explicar uma pergunta. Porque quando a gente faz a entrevista, por isso que eu trabalho muito com relatos, escritas livres, né? A partir de uma pergunta também, né? Eu incentivo meus estudantes a escrever a partir de uma pergunta, né? Porque já tem que ter uma intencionalidade aí, né, Gustavo? Tem a sua intencionalidade porque você é um sujeito, você não é uma tábula rasa, né? Você tem uma história, você está pesquisando aquilo ali porque você tem uma intencionalidade, né? Mas quando a conversa é mais livre com o sujeito, ele vai fugir da sua pergunta inicial, né? Ele vai mostrando outros caminhos, né? E essa questão de ser neutro, eu não sei se a gente consegue ser neutro nesse tipo de pesquisa, né? Porque você é um sujeito histórico, você tem experiências. Então, por isso eu cobro muito dos meus estudantes, na escrita mesmo, já na escrita, de se posicionar. De não só ficar citando, reescrevendo citações, né? Mas de se posicionar, de dizer por que assume aquilo, né? Aí tem uma discussão que a gente teve esses dias numa banca, eu disse na banca que eu não vejo necessidade de ter um capítulo chamado referencial teórico. Porque, para mim, todo o trabalho já é uma conversa teórica e uma conversa com o pesquisador. Às vezes a gente não cita um teórico na introdução, porque depois eu vou citar ele lá nesse capítulo chamado Fundamentação Teórica. Se eu pensar que uma construção de um trabalho ela é das experiências do pesquisador articuladas às experiências teóricas,
dos saberes teóricos, a teoria vai se mostrando naturalmente ao longo do trabalho. Então, talvez dedicar a essas partes do trabalho a outras coisas, como, por exemplo, a revisão da literatura, a uma montagem histórica do tema, do termo, né? Então, em relação à entrevista, eu não vejo como o entrevistador não se posicionar. Charles, e no mesmo tipo de questão, a Anaí, ela pergunta o seguinte, que se pode propor uma conversa ao invés de uma entrevista. Ah, Anaí. A Anaí, para quem não sabe, a Anaí é a minha cunhada, né? Então ela faz essas perguntas aí, não sei como ela achou esse link aí, né? Eu tô brincando. Sim. Pode-se propor uma conversa ao invés de entrevista? Sim, uma conversa, né? No sentido... Mas essa conversa tem que ser direcionada, né? E aí interliga com a pergunta do Gustavo, né? Eu tenho que ter um roteiro dessa conversa até para o pesquisador aproveitar aquele tempo. Então, quando a gente vai trabalhar com professores, por exemplo, Priscila, seus professores não tinham tempo na época, lembra? Os professores no noturno lá. Ninguém queria conversar, né? Ah, mas a Priscila era a coordenadora pedagógica, né? Priscila, não, vamos conversar, vamos trabalhar aí essa formação cooperativa, colaborativa, enfim, né? Então, mas tem que ter senão vai ficar uma conversa livre e na hora de analisar você não vai ter, vai surgir tanta coisa com pouca intensidade que vai se mostrar frágil essas informações a serem analisadas, né? Sim, eu entendo que essa entrevista deva ser uma conversa. E agradeço a Anaí pela pergunta, porque ela foi bem pertinente, né? Ela é bem interessante. Então, Charles, a gente vai encerrando por aqui, porque já são 18h30, quase 18h30, e o pessoal, a gente mudou os horários da reunião por causa das aulas da pós-graduação que iniciam às 18h30. Tá bom. Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Mas o convite fica aberto para uma próxima conversa que tu quiser, outro tema que tu quiser apresentar para a gente fica muito feliz em compartilhar do teu conhecimento. Não, eu que agradeço, Rafael, pelo convite. É sempre bom rever os amigos, né? Mesmo que distante, assim, né? Vejo que o grupo é grande, né? Tem um grupo grande aí, cerca de 20 e poucas pessoas. Que legal, né? Um grupo que já se mostrou potente desde a sua criação lá em 2014, né, Rafael? Acho que foi. Foi, né? Não, ele surge em 2012 já. 2012, quando eu cheguei já tinha o grupo, né? E aí lembro que já era grande o grupo, o Rafael montando aquelas histórias de jogos lá, né? Da química, criando cartinha, coisa. E aí eu me lembro. E eu conheci duas faces assim do Rafael, né? O Rafael da química, que os alunos de águas temiam, né, Rafael? Ou temem até hoje, né? E o Rafael da pesquisa, educação e ciências, né? Que legal ver o Rafael seguindo nesse caminho, assim, muito bom ver um amigo trabalhando, alguém da química industrial, né, trabalhando, se aventurando aí na educação. E bom também ver a Priscila aqui, né, acompanho lá a Bibiana no Instagram, né, uma figura, muito bom ver vocês e saber que esse grupo lindo aqui que está trabalhando na Unipampa. Saudades da Unipampa, tá? Da Unipampa, não de Uruguaiana. Então tá, eu agradeço e, Rafael, fico à disposição, o que for necessário ajudar, pode me chamar no WhatsApp aí, tem meu contato. Sim, com certeza. Eu já tô com umas ideias aqui, daqui um pouco eu já te chamo pra gente conversar. Tranquilo. Eu te agradeço, Charles, e o link, se quiser repassar para os teus alunos, para que eles assistam outras falas, tu pode repassar, todas as sextas-feiras agora às 17 horas a gente vai ter esse encontro, né? O que nos facilita esse virtual nos facilita ser meia-tarde, né? Não mais... sim. Um outro horário, assim, mais próximo. Sim. Perto das aulas. A gente fazia 18 antes das aulas. Agora, com a questão virtual, a gente está fazendo às 17 horas, né? Porque a pessoa pode assistir pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Sim, não, e você grava ainda, né? Então...
Sim. Eu gravo e tento eu vou tentar editar um pouco, ajeitar um pouco para disponibilizar via Facebook, né? Facebook Legal. não, via YouTube. Parabéns te agradeço pela a tua iniciativa. fala. Obrigado, Charles. Eu te agradeço pela fala. Sinta-se bem entre nós e volte sempre que tu quiser assistir. O link, provavelmente, sempre se a gente mantém o mesmo, né? E pode repassar para os teus alunos. E ao momento que tu quiser fazer uma outra fala e nos brindar com o teu conhecimento, fique bem à vontade. Tá bom, Rafael. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana, um bom descanso e cuidem-se.